Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bom? Vocês estão desanimados? Não. Amém. Fica não. Tem lutas, mas temos vitórias. Amém? Amém. E culto de avivamento para ficar feliz, para ficar feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Ainda não estou muito configurado com as tecnologias. Amém. Podemos ficar de pé? Só um instantinho. Para a gente orar mais uma vez. Porque oramos, mas tem um senhor jovem lá fora que vai daqui a pouco para o centro de recuperação. Louvamos a Deus por esse ato. Eu falei com ele que é difícil, bem complicado, mas não é impossível, né? O mundo aqui fora continua tentando acabar com a nossa vida, mas nós estamos aqui no processo de mudança, né? Falar de avivamento é bem simples, direto e objetivo. E parte desse avivamento é isso: anunciar, alguém entender e querer uma mudança de vida. Isso é avivamento. Amém? E a gente vai iniciar a palavra do Senhor no livro de Isaías 44. Eu vou lendo e os irmãos só acompanham a palavra. Diz assim no livro de Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca derramarei o meu espírito, sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pode sentar. E nesse início nós vamos dobrar o nosso rostinho, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, né? Falar de avivamento é falar de 3 pilares. Para uma igreja ter um avivamento, eu tenho que começar a ter intimidade com o Pai. E já que estamos na casa do Senhor, então nós vamos orar. Então, incline sua fronte e vamos falar com Deus num tempo de não sei, mas comece a buscar a presença de Deus, porque o avivamento começa com oração. E a gente vem para a casa do Senhor todo aflito, todo preocupado, pensando em tudo, mas o avivamento começa quando eu largo tudo e só começo a pensar em Jesus. Amém? Aí começa o avivamento. Então vamos orar. Pai querido, viemos aqui para a tua casa com um propósito de tão somente te adorar. Temos as nossas enfermidades, temos as nossas dívidas, os nossos medos, dificuldades às vezes com o nosso parente, com o nosso vizinho, até mesmo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, filhos, esposa, marido. São tantos os obstáculos diários que muitas das vezes a gente não consegue abrir a tua palavra, ouvir a tua voz através da escrita, não conseguimos até mesmo ouvir a palavra através de uma mensagem. Viemos para a igreja ainda vazios e muitas das vezes saímos vazios, porque não entendemos o propósito de realmente descansar no Senhor. E essa noite nós te pedimos que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha
fazer da nossa vida hoje algo diferente. Que a gente possa sair da tua casa com uma plena convicção de vitória, de saber que o Senhor é que rege a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E você diz que esse Deus é bom, não deu uma caída. Por que deu uma caída? Deus é bom. Amém. Vocês estão em dúvida que Deus é bom? Amém. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Hoje, eu vou passar um pouquinho com vocês alguns textos para a gente começar a ver algumas histórias. E aí a gente vai chegar em mais coisas boas. Vamos lá para Gênesis 7. Vamos dar uma passeada na Bíblia. A gente tem tempo, dá para a gente ficar até 10 horas, não dá? Glória a Deus. O avivamento começa aí. Quando eu não me preocupo com o tempo em estar adorando a Deus. Aí, queridos, começa o avivamento. Eu não tenho que... Você já visitou aquele amigo que você tem muita saudade? E chega na casa dele e você não se vê um tempo, dá vontade de ir embora? Assim é conviver com o amigo Jesus, irmãos. Quando a gente chega na presença dele, quando a gente entra na casa dele, larga os problemas, deixa os problemas para lá, esquece tudo e se derrama. Amém? Vamos lá. Eu vou ler e vocês continuem acompanhando. Mas, irmãos, nós somos uma igreja, pode ser Jesus, não tem problema não. Nós somos uma igreja pentecostal. E quando você começa a vivenciar a leitura da palavra, irmãos, entra um pouco na história e começa a analisar o que Deus fez e o que Deus continua fazendo. E eu achei algo muito interessante que eu acho que vocês já leram, mas eu quero dividir com vocês. É uma história. E a vida do cristão é vida de fé, não é? E toda essa história daqui é uma história de fé. Se eu não crer, o avivamento não está comigo. Então essas histórias aqui, quando você começar a ler, você tem que ver a minuciosidade de Deus na vida de cada um que passou pela história e na vida nossa dos dias de hoje. Amém? Vamos lá. Olha que bacana. Gênesis 7, verso 3. E depois eu vou pular para o 17. Vejam só. Depois disso, o Senhor Noé e sua família entram na arca. Depois diz o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque que hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para si 7 e 7, macho e fêmea, mas os animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Também das aves do céu. Amém? E aí Deus vai fazendo toda aquela separação. Aí eu fiquei pensando, lendo, eu falei, olha que bênção. Eu, na minha ingenuidade de biólogo, né, que não sou zero, aí eu falei assim, poxa, mas por que Deus colocou as aves? Aí eu fui, né, pensando, pesquisando. Olha a minuciosidade de Deus, que não tinha informação de um biólogo. As aves, quando molham, elas não conseguem voar. Cadê o glória a Deus? Não, vocês não entenderam, gente. Olha o carinho de Deus. Olha a minuciosidade de Deus com uma ave. Aí, irmãos, eu fiquei pensando assim, como diz aí, né? Coisa boa. Uau! Deus teve cuidado de guardar as aves, queridos.
poderia, não, vamos voar. E aí, tem algo que se estica mais dentro dessa história linda, maravilhosa de fé, que toda a terra zerou, ficou debaixo de água. Eu creio assim. Porque se Deus tem todo esse cuidado com as aves do céu, bota todo mundo na água. Porque elas iriam morrer. Suas pernas iam pesar. A história diz que são 40 dias e 40 noites, mas há historiadores que se alongam mais, a gente não tem tempo certo, né, para ter essa matemática real da Bíblia, mas entendemos que são 40 dias e 40 noites. Mas olha o cuidado de Deus, olha o carinho de Deus. E aí, às vezes, a gente fica se limitando em ter um avivamento real com Deus, preocupado. Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que vai acontecer algo bom na minha vida, queridos? Se apegue aqui com Gênesis 7. Ele teve cuidados com as aves. Guarda todo mundo. E quando a chuva cessar, essas aves vão voar. E vão fazer novos ninhos. Um novo ciclo virá e tudo ficará novo. Amém? Vocês estão entendendo o cuidado de Deus? E aí, ó, que bacana. Vamos lá. Em Gênesis 8, versículo 17. Ou melhor, 15. No 7, a família de Noé entra. E no 8, a família de Noé sai da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todos os répteis. Dá glória a Deus, irmão. Olha que coisa gostosa, cuidado de Deus. Todo mundo entrou e todo mundo saiu. Significa que esse tempo que todo mundo passou na água, ninguém morreu. E quando eu li isso, comecei a pensar na minha vida, na pequenez que eu sou. Se eu não entrar num avivamento com Deus, e o avivamento, como eu disse para vocês, começa coração, joelho dobrado. Há uma história que diz, em 1906, na Rua Azusa, e tem uma peça de teatro que está passando aí, com essa história da Rua Azusa, que foi o avivamento de 1906. E eu achei mó barato, para vocês terem uma ideia. Naquele tempo era muito difícil, tinha essa separação entre negros e brancos. E esse homem que ativou o avivamento de 1906, ele era obrigado a orar do lado de fora, numa cadeirinha. Ele não podia entrar na igreja. Às vezes, por muito menos, ficamos doloridos. Mas quando a gente está no propósito de viver com Jesus, santidade de vida, não importa o lugar que as pessoas nos colocam. Eu quero Deus. Eu quero santidade na minha vida, eu quero salvação. Eu quero viver bem, eu quero viver com Jesus. Porque Jesus tem promessa para mim de vida eterna e para vocês. Então, naquele período, naquele avivamento de 1906, um homem, com toda a sua intimidade com Deus, orou tanto do lado de fora, que incomodou a presença do Senhor. E ali nasceu o maior avivamento da história. Orando. Ah, como eu queria que Praça Seca, em 2023, começasse o maior avivamento da história atual. Mas começa de joelho dobrado. Começa com a gente
não ouvindo as mensagens negativas. Nada pode nos parar. A gente não tem que temer. Eu costumo entender uma logística muito pessoal dos dias de hoje. Antigamente, o povo de Deus era colocado nas arenas para morrerem comidos por leão. Aí a gente pensa assim, 2023, século 21, cidade grande, o que mudou? Nada. Nós continuamos tendo os servos de Deus, e os leões estão aí fora, e nós estamos continuando a ser colocados na arena para morrer. Mas nós servimos a um Deus que tudo faz para o povo dele. Então a gente não deve se preocupar. A gente deve de fato viver o avivamento. E o avivamento começa com oração. E o povo de Deus vai ouvir essas histórias, aí a gente vai para Jó 42. Vamos lá, dá uma passeadinha aí em cima. Chega em Salmos, volta um bocadinho. Salmo 42, verso 1. Todos acharam? Amém? Então vai só acompanhando na leitura. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. No verso 1 diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é que dizes tu? Quem que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Amém. Todos aqui e alguns conhecem a história de Jó. Jó passou muitas dificuldades, era tudo tranquilo e de repente veio muitos problemas sobre a vida de Jó. Mas no finalzinho do livro dele, ele fala essa coisa maravilhosa. O que acontece com a gente quando buscamos o avivamento, quando buscamos a presença do Senhor. E se você estudar em casa, você vai ver que Jó, ele, com todas as suas dificuldades, ele recebe a visita de alguns amigos, e os amigos começam a questionar tanta luta, tanto problema, e nada muda, né? O texto. Porque assim é nos dias de hoje. Às vezes você está passando por umas provas, aí vem aquele irmão abençoado e pergunta: mas rapaz, por que você está passando tanta luta assim? Está em pecado? Não. Porque Deus quer que seja assim. Tudo é no tempo do Senhor. Tudo. Se eu sou servo de Deus, se eu sou temente ao Senhor, tudo da minha vida só acontece com a permissão dele. E eu nem me preocupo. Costumo dizer que, já falei aqui outras vezes e torno a repetir, a vida do cristão é no vale. Há momentos que o vale fica florescido, mas há momentos que o vale é vale. E no final do vale tem o céu maravilhoso. Amém? Porque se o crente não está sofrendo, o cristão está sofrendo por alguém. Deu para entender? Como é que é isso? Eu posso estar até bem, mas eu tenho que orar por alguém. Que uma hora vem as minhas lutas, mas às vezes também vem a luta dos meus irmãos. E a situação é orando um pelo outro. O avivamento é isso. Não só orar pela minha vida, mas também orar pelo outro. Amém? Esse é o avivamento. Vamos mais um texto. Abacuque 3,
Estão achando aí? Vamos dar uma passeadinha. Quem está com dificuldade, vai no finalzinho e volta. Antes que Mateus. Amém? Acharam? Glória a Deus. Estão rápidos. A escola bíblica está valendo. Abacuque 3, verso 17. O profeta vai trazer para a gente uma narrativa muito gostosa. E para que a gente entenda um pouco essa questão do avivamento, ser cristão é também esse texto aqui. Vamos, me acompanhe. Abacuque 3, 17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, como eu disse para você, o avivamento não é difícil. Às vezes as pessoas pensam que é o pular, é o dançar, mas é o avivamento, é se manter na presença do Senhor e confiar plenamente no Senhor. É confiar plenamente que Deus está agindo 24 horas na nossa vida. Se você tiver qualquer dúvida da presença de Deus na sua vida, na minha vida e na vida do ímpio, você deu uns pulos em casa. Pula. Toda vez que você achar que Deus não é suficiente na sua vida, no seu dia a dia, pula. Porque você vai descer. Aí você vai perceber que tem algo chamado gravidade. Olha que coisa bacana. Se Deus não cuidasse esse negócio chamado gravidade, cada pulinho nosso que a gente ia parar, não sei onde. Se ficou um pouco difícil e você quer continuar murmurando, além do pulo, Deus cuida da sua gravidade. Fique uns 30 segundos sem respirar. Prenda-se a respiração. Não vai dar. Você vai soltar e vai respirar. É um ar que Ele dá para todos nós. Queridos, quando a gente começar a ver os feitos do Senhor na nossa vida, a gente já vai levantar adorando a Deus. É muita coisa boa, queridos. Eu já preguei aqui uma vez, falei da questão dos 10%. Só que a gente se apega tanto a esse miserável dos 10% e a gente não consegue ver 90% de bênção. Queridos, vizinho chato é só 10%. Começa a olhar para os vizinhos bons. Ambiente de trabalho, aquele amigo complicado é só 10%. Um amigo missionário me mandou um vídeo de onde ele está, um amigo, na qual fizemos livros juntos, a dificuldade que ele está para o povo ler Bíblia. Não pode entrar a Bíblia, é difícil. No dia de hoje, depois de vocês quiserem, eu mando um vídeo para vocês, com a narrativa. Olha como o povo lê a Bíblia. Papel solto. Papel solto. E sem números, sem nada. Porque a turma lá não é boba, hoje tem toda a informação, o Google. Então os policiais pegam e jogam no Google. Então tem que ser letras soltas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não pode escrever no papel. Porque Deus, aí no outro papel, amor, no outro papel, o mundo, no outro papel, olha só,
E a gente aqui pode andar com a nossa Bíblia para cima e para baixo. É tempo de avivamento. Você já orou por alguém que está lá na Ucrânia falando do amor de Jesus? Tem um monte de missionários lá, um monte de jovens, que agora a gente vai para a nossa casa, alguns jantam, outros vão dormir, se preparar para o trabalho. Tem jovens na guerra falando do amor de Jesus. Começa onde o avivamento, a nossa oração. Quando chegar 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, dobre seu joelho e olhe por alguém que está no país em guerra. Assim começa o avivamento. Na minha vida, na sua vida. Tenho orado por algum missionário, tenho orado por algum pastor, que sai aí. A nossa igreja, glória a Deus, é uma pessoa. Foi levar uma pessoa que quer muito sair das drogas, do álcool, vai lá para o centro de recuperação. Esse é o avivamento. Transformar vidas, isso não pode sair do nosso coração. Quando o cristão perder esse foco, volta, lembra da cruz. A maior história de avivamento está na cruz. A maior história do avivamento está na cruz. Alguém que desceu de um trono maravilhoso, passou um tempo aqui para escrever a maior história da vida, a de morrer para nos salvar. E a gente tem que validar esse avivamento. E o avivamento é joelho dobrado. O avivamento é buscar a presença do Senhor todo dia. Está difícil de buscar, está difícil de orar, porque nós vivemos na cidade grande, a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas comece a diminuir as coisas que você tem para fazer e tire um tempo para o Senhor. Eu tenho alguns amigos aqui, irmãos, e colegas de atividade. Estamos na academia. Legal. Uns para queimar, que é o meu caso. Estou gordinho, mas estou no processo para ficar magrinho. Estou caminhando. Difícil, mas vai. Mas teve um momento que tudo é uma necessidade. O médico falou, olha, se você se não fizer uma atividade, vai dar problema. E aí, como todo ser humano, e por pior que seja esse negócio chamado terra, ninguém quer ir embora, aí eu comecei a me exercitar. Mas aí eu ia para alguma coisa, mudança de atitude. Eu fui um dia, caminhadinha de 10 minutos, senti muito, caminhadinha de 5 minutos, reduzi, aí depois passei para 10 de novo, 15, 20, 40 minutos eu já ando. Assim é a nossa vida do avivamento. Eu sei que é difícil. Eu estou falando para vocês que eu vivo às vezes. Mas eu corto essa vivência do erro, dou uma freada e peraí, não, tem que tirar meu tempo com Deus. Se está muito ruim, aproveite as madrugadas que eu às vezes não durmo e oro de madrugada. Com educação, para não incomodar meu vizinho, que eu moro no apartamento. Não vou ficar orando aos gritos, 1h da manhã, 2h. Mas dobra meu joelho e começa a falar com Deus. Exercício. Daqui a pouco você está ao musculoso da fé. Mas ore. Porque se a nossa igreja não vê os sinais, não vê transformação, não vê nada acontecendo, o avivamento precisa acontecer. Mas o avivamento só acontece quando a igreja ora. O avivamento só acontece quando a igreja ora. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. É o pilar, é a oração. Tira momentos para orar ao Senhor. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai modificar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser uma explosão. E como disse, o avivamento
tem que começar em Praça Seca. Vocês já chegaram em casa? Já pensou? Pensa bem. A gente pode começar a exercitar a atitude do avivamento. Toda segunda-feira tem oração aqui. E alguns irmãos que estão aqui sabem. Tem um pilar aqui. Lá bem bacana de algumas pessoas que eu sempre acompanho na foto. Está sempre aqui. Sempre aqui. Temporal. Morre um, nasce outro, um se forma, outro se dá em casamento, e o pilar está aqui. Mas sabe o que eu creio? Vai chegar um dia, que não é só em Praça Seca, mas vai chegar um dia, a hora, o momento, que a igreja vai estar toda em oração. As pessoas vão entrar por essa porta. O que eu quero fazer? Orar. 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 Irmãos, a gente pode até orar em casa, mas quando a gente vem para a casa do Senhor, a resposta é mais gostosa. Porque aqui eu divido a minha dor com o meu irmão, e o meu irmão divide a dor dele comigo, e eu vou para casa com a dor do meu irmão, e o meu irmão vai para casa com a minha dor. E sabe quem começa a nos responder? O Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus se alegra quando Ele vê o povo orando. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei sua terra. Mas é orando. O avivamento só vem orando. Em 1906, um irmão, com a cadeirinha do lado de fora, mudou a história do avivamento. Isso estou falando dos dias de hoje, sem falar no livro de Atos, que aí a gente está dentro da palavra testificada. Mas os dias de hoje, e aí a gente traz para a nova vida, nos dias de hoje, Bispo Ronaldo ouviu a voz do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vai para onde? Itaguaí. E lá começou o trabalho. 1 igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas. Você faz parte dessa história. Eu faço parte dessa história. O avivamento começa aqui. Mas o avivamento só começa com a minha vida, com a tua vida. Não se faz avivamento sozinho. Alguém tem que entender o propósito da cruz. Um ladrão ficou e o outro subiu. São escolhas. São escolhas. O que eu escolho nos dias de hoje? Me avivar ou me esfriar? Falar que não tem mais jeito ou falar que tem jeito? Eu quero mudar, eu quero mais, eu quero buscar transformação. Eu sou de um tempo que a gente, para ficar um pouco embalado, a gente ouviu esse testemunho. Acho que é isso que deu uma esfriada. A gente não vê um irmão aqui na frente e fala assim: olha, eu estava medicado assim, tinha uma enfermidade, mas o doutor falou que não tem mais nada. Eu estava no emprego assim, fui promovido. Olha, meu marido bebia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o dinheiro faltava. Olha, se converteu, entrou para a igreja, trabalhando direitinho. Ó, minha mulher fazia isso, aquilo, assim, se converteu. Ó, meu filho. As coisas estão acontecendo, irmãos, numa velocidade maravilhosa. Às vezes estão aí. É só você procurar ouvir bênçãos. Larga essas coisas de ouvir problema. A gente sabe, eu costumo, ninguém me engana não, porque eu sou uma pessoa informada e cada vez mais me informo. E aí tem uns gaiatos que vêm de conversa criar para cima de mim e falam assim: olha, a Praça Seca está perigoso, não. Copacabana também está. É assalto todo dia lá. As farmácias de 24 horas tem uma mais que funciona. Mas eles querem falar
sempre dessa situação, né, de subúrbio. É muito melhor, né? É impactante falar do subúrbio, mas não é impactante falar da Zona Sul. Mas está na hora do avivamento chegar aqui e a gente mudar a situação do nosso bairro, transformando vidas. Porque se você pega a história de algumas igrejas aí, pesquisa, você vai ver que tem uma igreja de Belo Horizonte que mudou a Cracolândia de lugar. Eu conheci o pastor Davi Gomes, que já está na glória. Ele tem uma história maravilhosa, que é avivamento. Aí eu fico vendo, olha como é Deus tocando em certos homens, e o Senhor chama ele para a glória, não levanta um para continuar o trabalho. A última vez, tem mais de 20 anos que eu conversei com o assessor do pastor Davi Gomes e fiz parte do evangelismo. A história é que o pastor Davi Gomes tirou mais de 650 prostitutas da Central do Brasil, dando curso. Mudou a história. Avivamento começa com você e comigo. A gente só transforma esse bairro se a gente se avivar. Se aviva como? Orando. Não viva das estatísticas. As estatísticas, ela é fantasiosa. Ela tem um limite. E ela não chega para determinadas pessoas. Chega para nós. Para nos intimidar, para nos frear e falar toda hora para a gente, olha, não sai daí não estuda não trabalha não avança não faz nada não, fica no mundo do medo. Nós servimos um Jesus que tudo faz. Enquanto a gente está preocupado com o tiro da Praça Seca, tem missionário do lado de um canhão de guerra. O barulho de um canhão de guerra não é tiro de fuzil, mas está lá porque viveu o avivamento e está buscando vidas que precisam ser transformadas. E o avivamento está em mim e em vocês. Então vamos valorizar a história de Jesus. Ele morreu por mim, morreu por você. Fique de pé. Incline a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Começamos a falar com o papai, mas agora a gente sabe da nossa responsabilidade. O avivamento está em mim e em você, está dentro de nós, mas para que ele floresça, eu preciso buscar mais a presença do Senhor. Eu preciso ouvir mais histórias bíblicas. Sabe por que o povo confiava tanto, irmãos? Porque o povo ouvia as histórias dos seus pais. Olha, teve Noé, teve Abraão. Olha, um profeta orou, o céu parou. Teve um profeta que pediu fogo do céu e veio. O povo vivia com essas histórias. Eles iam para a batalha sabendo que iam ganhar, porque eles ouviam as histórias positivas. E a gente tem tanta história positiva, boa, irmãos. Tantas. Se agarre com elas. Porque se a gente se agarrar com essas histórias positivas, as pessoas não vão nos enganar. As pessoas não vão criar história para nós. E onde Deus nos coloca, irmãos, é maior lugar do mundo e melhor lugar do mundo. Eu amo o bairro que eu moro, independente dos tiros, porque Deus me colocou aqui. E Deus tem um propósito na minha vida e na vida de cada um. E não se assuste com as multidões. Multidões nunca foi bom, irmãos. Nunca. Multidão atrapalha você ser curado. É só ler o Novo Testamento. Era o cego, a mulher que tocou nas vestes de Jesus, o outro que entrou pelo telhado. Por que entrou pelo telhado? A multidão estava atrapalhando. Um monte de gente incrédula. Era só abrir o caminho. Mas tinha ali 4 amigos guerreiros. Vamos botar esse camarada pelo telhado. Pelo telhado. Não fique com a multidão. A multidão atrapalha o avivamento da igreja. A multidão sempre vai atrapalhar o avivamento da igreja. Lembre disso.
isso. Não fique com a multidão. E se alguém vier de conversa fiada para você, olha aqui, eu sou esperto, porque eu sou de Jesus. Eu não quero a história da multidão. A história da multidão nos assusta. A multidão antigamente falava para o povo de Deus assim, ó, não fique escondido, que se você aparecer, amanhã você vai estar na arena para ser comido por leões. Mas eles não se importavam. Diz alguns historiadores que eles entravam na arena acreditando e dando glória a Deus. Irmãos, irmãos, alguém sabe como é que Pedro foi enterrado? De cabeça para baixo. Que ele disse que não era de fé. Ninguém tira, irmãos. Ninguém tira. Ninguém tira. Irmãos, quando eu estou debaixo do avivamento, o mundo não me cala. E todas essas pessoas que foram curadas por Jesus, elas estavam num processo de avivamento altíssimo, que ela não se importou com a multidão. E não se importe com a multidão. Coloque isso na cabeça de vocês, que já está na minha. A multidão tenta nos parar. A multidão tenta nos envergonhar. Você mora onde? Eu falo com muito orgulho. Praça Seca. Dá tiro, mas lá tem muita gente boa. Lá tem gente, olha, eu conheço médico, eu conheço advogado. Na minha igreja tem o melhor faxineiro. Na minha igreja tem o melhor motorista. E mora na Praça Seca. Para de aceitar o que a multidão apresenta para nós. Moramos no melhor lugar do mundo. Temos o melhor carro, temos a melhor bicicleta, temos o melhor pé para caminhar, temos tudo de melhor. Não fique com a multidão. A multidão atrapalha o seu avivamento. O homem que em 1906 agiu com avivamento na cadeira, porque era negro, falou, olha, você aqui não entra. E o joelho dele dobrado na cadeira, na porta, moveu o coração de Deus. Irmãos, Deus está esperando por mim e por você, para modificar a Praça Seca, em nome de Jesus. Pai querido, graças por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Toma cada um aqui que veio, Senhor Deus. Que a gente possa entender que o verdadeiro avivamento está dentro do meu coração. Que eu possa sair daqui esta noite incendiado, com vontade de anunciar a tua palavra, com desejo de orar por alguém, em nome de Jesus. Orar pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. Não quero mais ouvir a multidão, em nome de Jesus. Abençoe nossa vida, nos transforma, nos edifica, Jesus. Nós queremos avivamento. Nós queremos transformar a Praça Seca. Nós queremos transformar o mundo. Nós queremos ligar para o bispo e falar, olha, eu quero mais de Deus. Eu quero que o Senhor me mande para qualquer bairro. Eu quero estender as tendas em nome de Jesus. Eu não quero ficar na simplicidade de estar aqui e não anunciar mais. Eu quero anunciar a tua palavra aos 4 cantos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Vou passar a palavra para o pastor. Pode sentar. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Pode colocar de pé. Pode colocar de pé. Vamos encerrar. Feche seus olhos essa noite. Pai amado, nós te damos graças. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado por nos dar conforto debaixo das tuas mãos poderosas. Obrigado por essa palavra que nos aviva, que nos traz para o centro da tua vontade. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas frustrações e angústias que vivemos, nós não desistimos de ti, Pai. Nós escolhemos estar na tua presença, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, nos dá a oportunidade de estarmos aqui essa noite,
recebendo dessa palavra, desse alimento que nos fortalece, que nos traz vida, que nos faz viver crendo no sobrenatural de Deus, Pai. Deus, para as nossas vidas essa noite, que essa semente lançada venha dar frutos, Pai. Venha dar fruto para outras vidas, para outras famílias. Frutifica em nós essa palavra, Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Pai, toma o controle das nossas vidas em Tuas mãos. Nós Te buscamos, olhamos para Ti, clamamos o Teu nome em primeiro lugar. E nós cremos, Pai, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Produza vida em nós e vida através de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, que por mais um dia dessa campanha, mais um dia dessa palavra, tudo que estava morto está tornando a ter vida, tudo que tinha sido desfeito está sendo restituído, tudo aquilo que foi roubado, todo sentimento de engano, toda a frustração que o inimigo possa ter lançado no nosso coração, restitui, Senhor, restitui, traz vida e vida em abundância, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado tirar de nós, tudo aquilo que ele tem tentado fazer para causar morte espiritual, caiu por terra nessa noite, em nome de Jesus. Aviva em nós a Tua palavra, aviva em nós a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Toma as famílias nesse lugar, toma essa grande família Nova Vida em Tuas mãos, Pai. Cada uma das famílias estão sendo abençoadas aqui essa noite, por essa palavra, os nossos NDs, nossas casas de paz. Cada uma das famílias está sendo alcançada por essa palavra essa semana, que seja renovada com poder e autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Nós rendemos graças a Ti, Pai, por tudo que já temos vivido e por tudo que ainda vamos viver e desfrutar. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, em sinal de recebimento. Pai amado, nós damos graças porque o Senhor nos trouxe, nos plantou nesse lugar, Pai. Derrama sobre nós agora chuva de bênçãos, Pai. Derrama sobre nós a Tua unção, o Teu poder. Nos ajuda nas nossas limitações. Nos dê sabedoria, Pai, para enfrentar as lutas, os desafios e as tempestades. Fortaleça-nos, Pai, e favoreça-nos, Senhor. Venha em favor do Teu povo nessa noite. Toma cada um aqui em Tuas mãos nessa noite. Aviva aquilo que estava morto, aviva aquilo que estava adormecido, restitui aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado nessa noite. Que Teu sobrenatural nos alcance, nos contemple, que possamos essa semana, ainda essa semana, ver a Sua glória se manifestar em nosso lar. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. Ele é